O clássico que outrora já foi chamado de clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, para mim ainda é um clássico, mas está cada vez mais deixando de ser esse clássico, ou pelo menos como era antes. Só que o Vasco tem ajudado muito para que isso aconteça. E eu não me refiro só dentro de campo não, mas o Vasco tem se apequenado muito fora de campo, com atitudes que não correspondem à grandeza histórica do clube, como essa agora, que o Vasco está tentando tirar o jogo do Maracanã, o primeiro jogo das semifinais, onde ele é o mandante, para tentar ter algum tipo de benefício esportivo. E isso é apequenar muito a sua história. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer contribuir para o crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou de algo ou não. Através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E claro, comente também para que a gente possa interagir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um detalhe super importante, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro. Então dá uma conferida lá. Tem uma série de benefícios exclusivos para você. Venha fazer parte dessa comunidade flamenguista do Norte. Venha fazer parte dessa jornada. Bom, voltando ao tema do vídeo, o Vasco, ao que tudo indica, segundo reportagem do UOL, pelo PVC, jornalista, o Vasco vai tentar, na reunião na FERJ, que vai falar sobre o primeiro jogo da semifinal, que ocorre nesse sábado, 1º de março, o primeiro jogo, que tem como critério meio a meio a divisão de público, né, 50%, 50%, o Vasco vai tentar tirar do Maracanã e levar para o Engenhão. Por qual motivo? Segundo o próprio PVC, é porque o Vasco vai tentar isso para ter algum benefício de vantagem esportiva, já que ele entende que no Maracanã é a casa do Flamengo. O Flamengo está mais habituado a jogar no Maracanã com gramado, e ele levando para grama sintética, onde jogadores do próprio Vasco reclamam, estão fazendo parte aí desse grupo de jogadores no futebol brasileiro que estão reclamando da grama sintética. Tem jogador do Vasco reclamando, inclusive o Verratti. Então, os seus próprios jogadores reclamam, mas eles preferem fazer isso para prejudicar o Flamengo, tentar criar algum tipo de dificuldade ao Flamengo com uma grama sintética e ainda faturando menos, porque a receita do primeiro jogo, né, o Vasco é o mandante, então a receita é dele. E ele no Maracanã, que é um estádio maior, com mais camarotes, com uma capacidade muito maior de arrecadação, no Newton Santos ele vai arrecadar menos, por mais que lote o estádio, vai arrecadar bem menos do que arrecadaria no Maracanã. E vai expor seus jogadores a atuarem num gramado que os jogadores mesmo do Vasco não gostam de atuar, já declararam publicamente isso. Isso por quê? Só pelo simples motivo de tentar prejudicar o Flamengo. Sabe, isso é um reconhecimento de inferioridade. Ele está reconhecendo a sua inferioridade em relação ao Flamengo. Num clássico que historicamente sempre foi no Maracanã, o dito clássico dos milhões, sempre foi discutido que o Vasco era o único clube do Rio de Janeiro que conseguia, de alguma maneira, rivalizar com o Flamengo do Maracanã em termos de divisão de torcida. Os outros clássicos, mais ou menos, sempre um 70-30, 70% flamenguista, 30% torcedores de Botafogo ou de Fluminense, e o Vasco sempre ali o clube tido como o único capaz de dividir o Maracanã, ou próximo disso.
mediante a sua grande torcida, né? Por isso chamado Clássico dos Milhões. E o Vasco sempre conquistou muitas glórias ali na sua história. Ao fazer isso, ele praticamente declara oficialmente que o Flamengo é o mandante do Maracanã. Algo que ele sempre brigou, algo que ele sempre discutiu, dizendo que o Maracanã era de todos, sempre teve essa polêmica recentemente. Vocês devem lembrar as inúmeras vezes que o Vasco entrou na justiça para jogar no Maracanã com o argumento de que o Maracanã é para todos, certo? E agora, quando ele tem o Maracanã como mando, ao enfrentar o Flamengo, ele fala, não, Maracanã é para todos, mas eu não vou enfrentar o Flamengo no Maracanã. E ele mesmo disse que o Maracanã é a casa do Flamengo, por isso ele pretende jogar no Engenhão. Ou seja, se isso não é uma confissão de inferioridade técnica, moral e histórica, eu não sei o que mais pode ser. E como se não bastasse a inferioridade técnica do Vasco dentro de campo, porque fora de campo ainda se pode discutir, porque o Vasco é um clube de uma grandeza relevante, o seu presidente, o Pedrinho, ele está deixando claro que fora de campo o Vasco também é menor que o Flamengo. E isso, gente, tem um peso institucional, um peso muito grande até para a própria torcida do Vasco. Você imagina o vascaíno nesse momento se confrontando ou discutindo com um outro vascaíno, um amigo? Poxa, será que a gente não consegue enfrentar o Flamengo no Maracanã? Aquele estádio que sempre foi o estádio do Rio de Janeiro, dos clubes cariocas, hoje é a casa do Flamengo, já sempre foi a casa do Flamengo, mas também sempre foi a casa de outros clubes do Rio de Janeiro. Eu sou de um tempo em que os clássicos do Rio de Janeiro impreterivelmente eram disputados no Maracanã. Eu nunca vi Flamengo e Vasco em São Januário quando eu era moleque. Eu vim ver já quando grande, quando o Eurico Miranda quis, fazer algumas das suas, né? Mas antes, mesmo com o Eurico Miranda, quando o Vasco tinha grandes times, o confronto sempre era no Maracanã, né? Assim como o Flamengo e Botafogo, o Flamengo e Fluminense. Eu sou de uma época que o confronto, esses clássicos cariocas, sempre eram no Maracanã, com torcida dividida meio a meio. Claro, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, normalmente você tinha ali 70-30, no máximo 60-40 para o Flamengo. Mas no Flamengo e Vasco, chamado Clássico dos Milhões, você tinha uma certa paridade, talvez uns 60-40 Flamengo, em alguns momentos chegou até a estar dividido. Esses clubes já vieram jogar várias vezes, fizeram esse Clássico dos Milhões aqui no Norte, no Amazonas. Tive a oportunidade de acompanhar várias vezes esse clássico, e quando eu era moleque era dividido no estádio aqui, tem um número de vascaínos muito grande aqui. Então, ao fazer isso, o Vasco ele apequena não só o seu momento atual, que é um momento de muita dificuldade, né? Mas ele também apequena a sua história, sabe? Você consegue imaginar, torcedor rubro-negro, em algum momento o Flamengo deixar de jogar no Maracanã com qualquer outro clube do Rio de Janeiro por achar que o Maracanã vai beneficiar a esse clube do Rio de Janeiro? Isso não existe. Isso é impensável na cabeça de qualquer rubro-negro. E eu acredito que isso também é impensável na cabeça dos vascaínos, pelo menos da minha geração, né? Eu não sou, ou seja, que fazem parte da minha geração, né? O flamenguista, os vascaínos que rivalizavam comigo quando eu acompanhava mais no estádio, eu acredito que esses vascaínos, eles, não estão sem entender. Como assim? Como assim abrir mão de jogar no Maracanã o Clássico dos Milhões? Como se sentem os jogadores do Vasco
Pô, os caras estão pensando, poxa, a gente vai ter que abrir mão de jogar no Maracanã para jogar na grama sintética, um gramado prejudicial a nós jogadores, única e exclusivamente porque ninguém acredita que a gente possa vencer. Ou seja, é um tiro pela culatra, porque você tira a autoestima do torcedor, você tira a confiança dos seus jogadores, porque fica bem claro que em condições normais de temperatura e tempo, a diretoria do Vasco está mostrando claramente que ela não confia no time para vencer um Flamengo num estádio como o Maracanã, onde teoricamente a torcida vai estar dividida. Tá bom, se não estiver dividida, vai estar pelo menos mais parelha do que se fosse um outro confronto dos times tradicionais do Rio de Janeiro. E aí, como é que você acha que se sente os jogadores? Porque é uma declaração muito clara e transparente que a diretoria não confia nesses jogadores para enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? Ou seja, tem que ter algum adicional, tem que ter alguma vantagem que possa de alguma maneira equilibrar o jogo. E olha, essa vantagem e essa tirada, para mim, é até pouco inteligente, para não dizer burra mesmo, porque você vai colocar uns jogadores que já são tecnicamente inferiores ao Flamengo num estádio, numa grama que vai certamente adicionar dificuldade. A grama sintética, ela é reclamada por diversos jogadores no Brasil, já existe inclusive uma campanha a respeito, porque como eles mesmos dizem, é um outro esporte, a bola quica mais, ela corre mais rápida, e aí você imagina quem vai conseguir ter melhor vantagem num gramado que apresenta um grau de dificuldade maior. Certamente aqueles jogadores mais técnicos, mais bem qualificados. E aonde estão esses jogadores? Do lado do Flamengo. Então, até nesse sentido, foi um tiro pela culatra da diretoria do Vasco, porque tecnicamente vai mais prejudicar o seu time Vasco da Gama do que necessariamente prejudicar ao Flamengo, que é um time mais técnico, com mais qualificação. Do ponto de vista financeiro, também vai prejudicar, porque o Vasco, que está numa situação de penúria financeira, onde está pagando o almoço para comer a janta, essa é a verdade, até porque não tem nenhuma empresa ainda, um investidor que definiu por comprar o Vasco, está numa situação muito complicada. Ele está deixando de arrecadar aquilo que hoje é vital para ele, para honrar seus compromissos. Ele está deixando de arrecadar, rasgando dinheiro, e não vai ter nenhuma vantagem técnica nesse sentido, né? Do ponto de vista da torcida, porque de repente ele entende que a torcida do Flamengo vai tomar o Maracanã pelo bom momento que o Flamengo está, mas do ponto de vista da torcida também não é garantia que o Engenhão seja lotado pela torcida do Vasco, preenchido na sua maioria pela torcida do Vasco. Isso ocorreu também no primeiro jogo da final de 2019, que o Vasco levou para o Engenhão. E não teve supremacia nem de longe da torcida do Vasco. O estádio ficou dividido e, inclusive, mais flamenguista do que necessariamente vascaínos naquele jogo. E o Flamengo ganhou 2-0, 2 gols do Bruno Henrique, e depois foi jogado no Maracanã. Naquele jogo, o Campelo, à época, presidente do Vasco, foi extremamente criticado por deixar de gerar receita para o Vasco, porque se tivesse ido para o primeiro jogo do Maracanã, geraria muito mais receitas, e desde aquele tempo o Vasco já vira uma penúria financeira. E a mesma coisa se repete agora. O Vasco vai deixar de gerar receita para ele, vai ganhar muito menos do que poderia ganhar no Maracanã. Só que tudo isso, ou seja, não vai ter vantagem esportiva, é provável que tenha desvantagem esportiva, não vai gerar mais receita e também não vai ter mais torcida. O que o Vasco ganha com isso? Nada, mas eu vou dizer o que perde. O Vasco perde respeito, perde prestígio, cada vez mais. Tudo bem, tem a questão dos jogos, que o Flamengo tem levado muita vantagem nos jogos, não só nas vitórias, nos placares, mas na maneira como isso acontece, a imposição que o Flamengo acaba colocando frente ao Vasco. Tudo isso, sabe, vai gerando um sentimento muito ruim para o torcedor vascaíno, que, como eu já fiz um outro vídeo, disse a respeito, não queria de forma alguma enfrentar o Flamengo. Mas adiciona tudo isso, essa questão moral,
é muito ruim para o próprio clube, para a história do clube. O clube que está abrindo mão do Maracanã, está dizendo publicamente, claramente, caso isso se confirme na reunião da FED, é bom ressaltar que isso ainda não é oficial, essa é uma fonte do PVC que diz que vai acontecer isso, mas caso realmente aconteça, o Vasco está dizendo publicamente que o Maracanã é a casa do Flamengo, o que todo mundo sabe, mas na minha opinião o Maracanã também sempre foi uma casa do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. O Fluminense, por maior defeito que tenha, e tem vários, o Fluminense não abre mão de jogar no Maracanã com o Flamengo. Ele não entende o Maracanã como uma casa do Flamengo, ele entende o Maracanã como uma casa do Fla-Flu e tenta, da sua maneira, é verdade, jogando de forma defensiva, dando a bola para o Flamengo, principalmente agora com o Mano, mas a sua maneira, ele tenta ser competitivo, ele tenta se colocar num parâmetro moral de igualdade. E o que restava ao Vasco? Única e simplesmente o parâmetro moral de igualdade. De bater no peito e dizer: eu sou grande como você, se não hoje, pelo menos na minha história. Eu tenho uma rivalidade para contar, eu tenho clássicos históricos, jogadores históricos. Quem não lembra da grande rivalidade e polarização entre Zico e Roberto Dinamite, ou Romário de um lado na época do Vasco, Bebeto e Renato Gaúcho na época do Flamengo, depois Edmundo e Romário, um clássico de grande história, clássico dos milhões, que acaba se apequenando, né? E muito em virtude, não sei, da covardia, posso dizer, da diretoria do Vasco, que deveria encarar esse confronto com mais altivez. A impressão que eu fico é que o Vasco está se preparando de todas as maneiras para não tomar uma goleada. A preocupação do Vasco não é gerar mais receita, a preocupação do Vasco não é enfrentar o Flamengo e ter chance de passar realmente para a final, mas a preocupação do Vasco é criar obstáculos para que o Flamengo não o mire, não o atropele. É a única maneira que eu enxergo. E o pior para os vascaínos é que não apenas eu enxergo dessa maneira, mas eu acredito que até os próprios vascaínos, a tirar pela repercussão depois da definição do jogo Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, como os próprios vascaínos enxergam, né? Essa nova geração de vascaínos que não viram os grandes momentos desse clube e aí enxergam o Vasco, sabe, talvez não sendo um adversário equivalente ao Flamengo ou um adversário do tamanho que já foi alguma vez, mas vendo o Vasco hoje como se fosse um volta redonda contra o Flamengo. É isso que talvez essa geração de torcedores veja, mas principalmente é dessa maneira que a diretoria vascaína hoje coloca o Vasco como um clube pequeno, como se fosse um Volta Redonda, como se fosse um Boa Vista. Sabe, para quem presenciou grandes jogos, clássico dos milhões, como já citei aqui, e sempre admirei a rivalidade, porque essa rivalidade ela engrandece os clubes. É lamentável ver o que se tornou o Vasco hoje, um clube pequeno, se apequenando também fora de campo cada vez mais. E isso vai formando uma geração de torcedores hoje que já não tem a altivez que a geração, há duas gerações anteriores tinham. Isso é prejudicial. Apequena o clube que sofre um processo de apequenamento cada vez mais acelerado. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, o like, o famoso joinha. Claro, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro e fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.